E hoje poderia aumentar, porque deu passes, foi um jogador muito participativo. Então, uma ótima notícia para o Fluminense. Sim. O Cano de volta, o Cano em forma, às vésperas de um jogo importantíssimo. O jogo, talvez, da temporada para o Fluminense contra o Corinthians. E chega um time não com um jogo tão vistoso, como a gente já viu, mas com confiança. O Fluminense vai precisar muito disso, de acreditar que pode passar contra o Corinthians e ter esses principais jogadores vindos de uma boa partida, isso daí conta. O Ganso, por exemplo, a partida que o Ganso faz, e aí não é uma surpresa, porque o Ganso vem sendo um dos mais regulares do time. Eu acho que, para mim, não é uma surpresa o Ganso jogar bem, mas eu senti um Ganso mais solto do que nos últimos jogos. Mais confiante. Até pelo descanso, né? O time inteiro do Fluminense, né? Hoje pegou um adversário que também joga, não é aquele Fortaleza do ano passado, mas pressiona, sabe marcar lá na frente, tirou o Fluminense da zona de conforto e ainda assim saiu com uma vitória, criou bastante. Então, até por isso, pelo nível do adversário que enfrentou, o Fluminense hoje tem uma vitória a ser muito comemorada pelo fato de estar às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil contra o Corinthians e ter um Ganso, por exemplo, que pode fazer uma função hoje que já fez no passado muito bem com o Fernando Diniz. Ele jogou praticamente de volante, armando, organizando de trás, dando arrancadas, algo que a gente não conseguiria imaginar do Ganso 3, 4 anos atrás, e tem feito muito bem. Tem sido um jogador, por incrível que pareça, vou usar essa palavra associada ao Ganso, intenso, que é um jogador que consegue ter fome. Dentro das características dele, sim. Então, a gente consegue ver o Ganso hoje em todas as áreas quentes do campo. Ele se movimenta perto da bola. Participativo, muito. Muito. Então, O fato é que essa temporada marca o renascimento do Ganso para o futebol. E um Ganso mais voluntarioso, Eu, honestamente, não acreditava mais. Eu também não. Muita gente. E não era nenhum absurdo você achar isso. Mas, assim, eu tô ouvindo aqui atentamente todas as boas notícias do Fluminense do jogo de hoje, e ficaria repetitivo aqui, trazer de novo, só que eu acho que tem um alerta aí muito importante que o Fluminense precisa pensar. A gente está falando em decisão da quarta-feira, a gente está falando em jogo contra o Corinthians, a gente está falando em adversário qualificado também, jogando em casa, sua torcida empurrando, querendo uma sonhada vaga na final. Me preocupei um pouco com a linha defensiva do Fluminense hoje. Quando o Fortaleza retoma a bola, o Fortaleza sobe uma marcação ali no início do jogo, que ainda que seja característica de muitos momentos do time do Vojvoda, talvez muita gente não esperasse por um duelo contra o time do Diniz no Maracanã. Ele sobe uma marcação, o Fluminense tem dificuldade para sair jogando. Tem que baixar o André, quando gira um pouco por um lado que não é o habitual dele, hoje caindo muito mais pela direita, não é o habitual, por ajuste de peças ali da perda que teve. O Iago não funcionou teve tão problemas. Bem. Nino e Manuel. Não sei se abalado pelos problemas do início do jogo, perdendo confiança. O momento em que o Fortaleza tenta se impor no segundo tempo também é um momento de dificuldade da linha defensiva do Fluminense, e você tem que pensar que quarta-feira joga em Itaquera contra o Corinthians, com talvez o principal Corinthians e com peças qualificadas. A proteção de uma primeira aparição da nova formação ali de volância, que não foi bem. Não, mas aí tá fácil. É Martinelli no Iago. O Iago não funcionou. O Iago não é jogador... Não sei se é tão simples. Não, mas o Martinelli, ao menos... Estava jogando, né? Estava jogando e te dá segurança defensiva. Prejudica a saída de bola, não é a mesma coisa. O curioso é isso, assim, o Iago perdeu completamente o espaço dele desde a chegada do Diniz. Ele parou de jogar. Pouquíssimas vezes ele entrava. Então, o óbvio era que ele entrasse hoje com o Martinelli. Pode ser que... O que aconteceu? E ele entra com o Iago. Ele busca o Iago lá das trevas, que ninguém lembrava mais do Iago. Mas será que isso também já não é uma dica de, assim, vou segurar para o jogo de quarta-feira? Pode ser. Pode ser. É um Eu imagino ponto. que Pode sim. ser um bom ponto. E se for isso, tem muito sentido, e acho que ele já está olhando para esse tal alerta que a gente está falando aqui. E ele está ciente disso. E aí, para mim, talvez não precise entrar tanto na mudança radical, do risco, da saída. Isso é o que você falou. Isso eu acho que ele não negocia.